Olá, como vocês estão? Paula Cabreira, a gente está começando hoje mais um podcast do Jornal Nossa Cidade e a gente recebe hoje aqui o nosso vereador de Mauá, Leonardo Alves. Tudo bem, Léo? Como é que você está? Bem, Paula, quero cumprimentar você, todos os internautas, aqueles que nos assistem através do Jornal Nossa Cidade, cumprimentar toda a equipe, é uma honra estar aqui, um prazer estar junto com vocês. Prazer a gente receber, a gente sempre conversa aqui, sempre fala que vocês têm sempre uma correria, porque as agendas, o povo acha que os vereadores trabalham só quando estão lá na Câmara, mas na verdade o trabalho acontece no dia a dia, na correria, nas reuniões que vocês fazem sempre e bastante à noite, né, Léo? Sim, noite eu acho que é o horário melhor para fazer visitas, entender algumas demandas, enfim. Não tem jeito, a agenda é corrida, mas é uma honra estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Paula. Não, a gente agradece. Léo, eu queria que você conversasse aqui com a gente, começasse falando um pouquinho da sua trajetória. Eu vou falar pessoalmente a história com o Léo. O Léo, na verdade, eu descobri há pouco tempo, é filho de uma grande amiga da minha irmã, que estudou com a minha irmã no Parque das Américas, como o mundo é pequeno, como diz ela, o Bruno Ervilha. E aí, você é super novo, Léo, né? Você é o vereador mais novo nessa legislatura, né? Então, como é que foi esse envolvimento com a política? Como é que você se viu se envolvendo na política? Foi desde pequeno? Como é que isso nasceu em você? Eu comecei pequeno, acompanhando minha avó, né? Na verdade, sempre eu via minha avó nos movimentos. Na verdade, a gente tinha um problema muito grande lá no bairro do Jardim Primavera, que era ter um acesso à saúde. A gente não tinha uma UBS. Minha avó metalúrgica, né? Tava sempre envolvida ali na fábrica, enfim. E ela falou, não, a gente precisa se juntar. E aí, muito pequeno, eu acompanhava minha avó ainda nas reuniões, nas casas das mulheres. Então, da Dona Lourdes, da Vilma, ali na região. Então, ela fazia pequenas reuniões, eu vi o panelaço em frente, foram reivindicar na prefeitura, na época. Então, essa vontade de estar na política surgiu acompanhando minha avó, a Dona Isilda, moradora lá do Jardim Primavera. Então, eu sempre acompanhando ela, vendo o jeito que ela faz, surgiu essa vontade de ajudar as pessoas, né? Então, ali foi o primeiro passo, Paulinha, acompanhando minha avó e vendo o movimento de mulheres ali do bairro. Anos? Eu tinha, acho que já 8, 10 anos, já estava envolvido, já participando dos outros movimentos. Depois fui para o movimento estudantil, né, lá da escola do Jardim Guapituba, que também foi o Grêmio Estudantil, foi uma experiência incrível. A gente criou também um movimento de grêmios estudantis em várias regiões da cidade. A gente se articulava, já levava a pauta, já corria atrás dos campeonatos. E dali foi para o movimento partidário, né? Ali surgiu o movimento partidário, acompanhando também minha avó. Foi o meu primeiro envolvimento assim, diretamente com a política, participando da juventude do PT. E dali em diante, enfim, surgiu ali o Conselho Tutelar. E conta pra gente como é que foi, porque você também foi o conselheiro mais novo eleito em Mauá, foi isso? Foi aos 21 anos de idade, estava no 4º ano da faculdade de Direito, né? Eu já tinha essa vontade, porque o perfil do Conselho Tutelar é um perfil muito diferenciado do jovem. A gente nunca via conselheiros tutelares jovens, conselheiros tutelares que dialogavam com o jovem, estava próximo do jovem. E aí a gente falou, por que não ter um conselheiro tutelar jovem, que dialogue com os jovens, que esteja ali? Porque, na verdade, a gente precisava criar um canal mais próximo com as escolas. Essa era a vontade que eu tinha. Então eu estava no 4º ano da faculdade de Direito, na Faculdade de Direito de São Bernardo. Eu tinha escolhido na minha 5ª matéria, no 5º ano, para fazer Direito da Infância e Juventude, Direito Constitucional, que era o que eu queria fazer meu TCC em cima do protagonismo infanto-juvenil. E eu falei, não, vamos encarar esse desafio. O primeiro passo era ser admitido o seu currículo como conselheiro. Eu já tinha trabalho na igreja, com criança, com adolescente, já tinha passado pela PAI, feito alguns trabalhos com a PAI, e aí eu fiz o registro, comecei a estudar, comecei primeiro a conversar com os amigos, com a família, e aí, depois que você passa por uma prova ainda de conhecimento específico, né? E depois você vai para a campanha. E foi uma campanha que... A campanha do conselho é uma campanha muito difícil, porque você tem que convencer as pessoas, explicar o que é o conselho, despertar nas pessoas o interesse, porque não é uma eleição obrigatória, e depois você ainda tem que convencer as pessoas a saírem no domingo, normalmente um dia chuvoso, um dia bem frio, que as pessoas querem fazer tudo, menos ir votar, para poder garantir o voto. Então eu acho que é uma das eleições mais difíceis. Graças a Deus fomos eleitos, mas foi uma experiência incrível, Paula. Eu acho que você acompanha um pouco, porque
A gente tinha um diálogo presente sobre o nosso mandato do conselho. Você acompanha um pouco do que a gente lutou lá, viveu. Foi assim um divisor de águas. A gente aprendeu muito. É um trabalho muito difícil, né, Léo? Porque são muitas coisas que vocês recebem, né? As pessoas... Eu falei isso com o Márcio Araújo também, né? Que também passou pelo conselho. As pessoas têm uma visão do conselho de fora bastante diferente do que vocês realmente estão ali, né? Da proteção que vocês realmente oferecem, das coisas que realmente chegam até vocês, da importância desse trabalho, né? O conselho tutelar acaba sendo o vilão da história, né? Aquele que vem para punir, para brigar... porque nós temos já uma visão antiga do Código de Menores. Né? Na verdade, o ECA, a política da infância e juventude que inaugurou o ECA, que traz a criança como sujeito de direito, rompeu um ciclo que a gente tinha era tratado o menor, aí com o ECA agora virou criança, adolescente. Então a gente viveu uma revolução, quebra de paradigma gigantesco, que a gente coloca a criança como sujeito de direito, a gente traz a condição peculiar de desenvolvimento da infância e da juventude. Então muda-se todo o olhar. E ainda tudo é muito recente, né? E ainda assim, as pessoas olham o conselho como o antigo juiz de menores, né? Que traz o código de menores. A gente olha a mídia ainda também não refletiu sobre o papel do ECA. Né, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente inaugurou, o que a gente trouxe de novo? A gente liga lá os programas mais sensacionalistas que existem e a gente vê, né, o Conselho Tutelar veio para passar a mão na cabeça, o Conselho Tutelar veio para estragar sua educação, pai, que você deve dar para o filho. Então essas são as distorções, Paulo, que a gente teve que quebrar, né? E aí a gente falou, o que nós vamos fazer? Vamos para as escolas. Lá é o foco. Lá é onde nós conseguimos dialogar com a comunidade escolar e onde a criança e o adolescente está na maior parte do tempo. E a família tem que estar lá. Uhum. E aí você acompanha um pouco dessa batida que a gente fez de correr atrás dos professores, trazer o professor para o lado. E eu lembro, Paulo, que teve uma situação muito engraçada, né? Eu era 21 anos de idade, eleito conselheiro, você começa a falar, não, eu quero participar de tudo, vamos embora. Aí vem um comunicado lá, ó. Convite para os conselheiros tutelares ir numa reunião de diretores de escola. Aí a gente... Não, não quero perder essa chance, quero conversar com os diretores, quero conhecer quem são os diretores de escola. Aí você vai todo animado, monta um PowerPoint lá. Não, dirigente, você me deixa eu falar um pouquinho? Aí eu expliquei o que é conselho, 4º ano de direito, aquela coisa, sabe? Cheguei lá, terminei de falar, os diretores bravo, vaiando o conselho tutelar. Era o meu primeiro ano de mandato, tinha chegado no conselho agora, né? E aí um diretor levantou e falou, não, mas a gente não vive isso nas escolas, o conselho tutelar é distante, a gente não consegue estar próximo do conselho. Aí aquele dia você dá uma baqueada, né? Você começa a levantar assim, né? Querendo participar de tudo. Aí eu reuni os conselheiros e falei, ó, galera, a gente tem que montar uma estratégia de estar perto da escola, de estar perto da família. Realmente, a gente se distanciou. O Conselho Tutelar foi criado criado e eleito pela sociedade. Não tem fundamento nós estarmos distante das pessoas, distante das igrejas, distante das escolas, distante dos movimentos sociais. Se ele foi criado pelo movimento eclesiástico de base, se o Conselho Tutelar foi criado pelo projeto Meninos e Meninas de Rua, por que distanciou? Vamos ficar perto? Vamos embora, então vamos. Aí a gente começou a fazer um trabalho nas escolas, ouvindo os professores, trazendo para mais perto e tentando estruturar, Paula. E aí mudou tudo, né, Léo? Aí foi a virada de chave ali, tipo, isso faz diferença na vida das pessoas. O meu trabalho faz diferença na vida das pessoas. Aí você começa a pegar gosto e você fala, não, o caminho eu acho que é esse. E quem foi que te convidou diretamente para embarcar na política? A gente pode falar disso? Como que surgiu? Do tipo, venha? Não, eu acho que não teve assim um convite, venha. Quando eu vi, eu já estava muito envolvido. Minha avó participando, aí depois eu fui pro movimento estudantil, do movimento estudantil pro conselho. Indiretamente se começa a olhar o caminho da vida pública com um olhar diferente, né? Eu sempre acho e defendo, e a gente tem boas referências aqui na região, inclusive, que político tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas. Então, eu tive muito isso no seio familiar, né? Não só minha avó, a figura do meu pai, que perdi faz 4 anos, mas meu pai também era muito próximo assim de pessoas. E aí foi tomando gosto. Quando eu vi, a gente já estava envolvido.
né? Não foi uma coisa assim programática, assim, dizer assim, ó, vem participar. Quando eu vi, eu já estava participando, já estava em cima dos caminhões de som, fazendo campanha, já estava muito envolvido, Paula. E foi a sua primeira eleição que você participou, né, Léo? E você já foi eleito, é isso? Foi a primeira eleição. Foi a primeira eleição do conselho. E na primeira eleição? Para vereador. E conta um pouco disso, porque foi uma eleição muito atípica, né, gente? A eleição de prefeito, a última que a gente teve foi 2020. 2020. Que foi bem no meio da pandemia, não tinha vacina. Foi quando começou o pico da segunda onda da Covid, o movimento de ficar em casa. Então foi uma campanha muito atípica, né? Como é que foi, Léo? Não sei, mas se eu saí do conselho, eu achava, e eu acredito ainda, Paula, que o conselho tem que ter uma linha de oxigenação. Eu acho que 4 anos é 4 anos muito intensos lá dentro. Né? Você trabalhar de dia, de noite, de madrugada, você passa pelas situações mais extremas. Você é mãe, eu imagino, ainda não sou pai, mas eu falo assim, eu imagino a dor, sentir um pouco a dor de um pai, de uma mãe, as situações que a gente viveu. Nossa, então você vive tudo no extremo, Paula, tudo, muito intenso. Você receber um papel que se chama busca e apreensão para tirar uma criança do hospital e levar direto para o acolhimento institucional, que é o abrigo, isso é muito pesado, muito forte para a gente falar de uma criança. Você fala assim, ó, nós vamos pegar uma busca e apreensão de uma criança, olha como que, olha que termo. Bem... E olha a situação de uma criança, Paula, já nascendo e sendo já levada para o acolhimento institucional, sem estar no seio familiar, né? Então você vive muito intenso. Então eu sempre defendi assim, nós precisamos ter ciclos aqui. E 4 anos é 40 anos lá, né? De vivência, de experiência, de amadurecimento, de crescimento. E aí eu falei, não, nós precisamos... eu quero encerrar o conselho, estava passando na ordem, estava estudando para a ordem, e aí surgiu a ideia, a gente começou a montar um coletivo para discutir a cidade, fizemos a primeira, a segunda reunião, surgiu a ideia de ter uma candidatura, fui escolhido por esse coletivo para representar as ideias que a gente defendia. Chega a pandemia. Aí você fala, meu Deus, a campanha, a gente se prepara, se organiza e com várias incertezas, né? Primeira coisa que aconteceu foi, não vai ter eleição. Foi a primeira informação que a gente fez, não vai ter eleição. Aí depois mudou a eleição para novembro e foi uma corrida muito curta de tempo, né? Porque normalmente a gente tem todo esse preparo e aí com todo mundo em casa não teve esse preparo, né? Foi, esse olho no olho, esse acesso às pessoas, como ia ser, né? Então no primeiro momento a gente freou. A gente falou, não, acho que a questão política tem que ser deixada de forma secundária. Nós precisamos entender de que forma a gente pode contribuir com a sociedade para poder ajudar a cidade. E a gente começou a articular com os deputados. Na época o deputado Enio Tato, muito amigo, próximo, ajudou com recursos para o Hospital Nardini. A gente pediu doações de máscara, então a gente foi levar máscara para as pessoas, tomar todo o cuidado possível. Então a gente falou, não, acho que a questão política agora é secundária. Nós precisamos entender como o que a gente consegue contribuir com a cidade. Aí foi passando, né, aquela primeira onda que deixou todo mundo assustado, a gente foi buscando de alguma forma contribuir com o processo, embora muito pouco, né, Paula? Porque as incertezas, enfim. Aí passou o processo, a primeira onda, a gente ficou sabendo que poderia, de fato, ter eleição, e a gente começou a se organizar. E aí como que se organiza uma pré-campanha, as pessoas na rua, todo mundo fazendo live de tudo, porque aí todo mundo foi pra internet fazer live. Era 2.000 pré-candidatos fazendo live de qualquer assunto, né? E inchou a internet. A galera... Chegou uma época que a galera não queria mais ver live. Né? Ninguém aguentava mais. As pessoas não queriam mais. As pessoas queriam respirar. As pessoas queriam algo novo, diferente. Pensa em tudo, menos a política. E aí você fala, como a gente vai construir uma candidatura política para um processo eleitoral se as pessoas estão ainda passando por um processo, né? Que foi processo pandêmico, e ao mesmo tempo várias pessoas perdendo emprego, com outras prioridades. A última questão foi pensar em processo eleitoral. E aí, registramos a pré-candidatura, aliás, filiamos ao partido, né, foi muito bem acolhido na época pelo PSDB,
veio o convite do Zé Lorenzini, que é um amigo que até hoje a gente tem um grande respeito, carinho, e participamos do grupo político dele até hoje. E começamos a pensar em diversas razões para discutir política, uma política diferente. E a gente contou com o apoio de várias pessoas, de vários amigos, fazendo inúmeros debates. A gente usou muita criatividade, a gente fez alguns eventos a céu aberto, a gente foi trazendo conteúdos diferentes, foi tentando conectar com o jovem, porque hoje, e a gente tem debatido muito isso na Câmara, a gente tem que trazer o jovem para o centro do debate, a gente tem que trazer o jovem para trazer ideias. E entrou o processo eleitoral, veio a segunda onda, bem do processo eleitoral. Bem no meio. E pedi muita proteção para Deus, muitas incertezas, preocupações. Perdi um tio meu queridíssimo no meio desse período todo, ainda com a ausência muito forte do meu pai, porque meu pai era meu principal apoiador, incentivador, Paula. Meu pai estava sempre do meu lado, ajudando. E, enfim, fizemos uma campanha muito simples, uma campanha olho no olho, com as pessoas que a gente conseguia ter acesso, e tivemos a oportunidade, graças a Deus, de ser eleito o primeiro vereador da chapa e o vereador mais jovem da cidade. E como é que foi o recebimento na Câmara, Léo? Porque assim, né, as pessoas têm essa coisa do tipo, ele é tão novinho. Como é que foi? Porque assim, você já chegou e você já conseguiu participar de uma comissão, que foi a Comissão de Justiça, né, que você foi membro da comissão. Então, assim, você já chegou marcando lá seu território também, né? Como é que foi essa recepção? Assim, como tinha um grupo de vereadores novo, então a gente sentia que não tinha tanta resistência ali no diálogo, né? Então foi muito bem acolhido, principalmente para os novos que estavam entrando também. Era várias... foi um processo muito legal, Paulo. Eu lembro, assim, o quanto a gente conversou antes, debateu, e aí eu tive a oportunidade também de já de cara entrar no processo de candidatura de uma comissão importante, né, para discutir temas relevantes. A gente sabe o quanto você está bem posicionado numa comissão é importante para você aprender, né? Mas assim, o acolhimento foi bom. Eu, assim, fui muito bem acolhido. Claro que a gente tem aqueles olhares, né? Muito novo, primeira eleição, então a gente falou, não, a gente precisa fazer diferente, nós precisamos fazer com responsabilidade, nós precisamos entender que o jovem tem que conquistar e garantir seu espaço na política. Isso vai com o tempo. Então a gente foi mostrando trabalho, foi correndo, foi discutindo temas, foi tentando, de alguma forma, buscar apoio fora. Então a gente foi tentando se articular, mas a recepção foi essa, foi positiva. Mas a gente sentiu alguns olhares e a gente sabia que a gente só podia mudar isso com o tempo e através do nosso mandato. E você se sente representante dos jovens, Léo? Porque assim, né, a gente tem uma Câmara, como você falou hoje, diferente, né? A gente teve uma mudança muito grande da última legislatura, mas você é o candidato mais jovem lá. E a gente tem muitas reclamações em Mauá, né, a respeito de serviços e opções para os jovens. Você recebe mais cobrança do que os outros? Você se sente o que foi eleito ali o representante dos jovens? A gente sente que a gente precisa entregar mais pro jovem, né? A gente precisa primeiro... Eu sempre defendi, Paula, que o modelo hoje que é dado, o modelo hoje que está lá, enfim, não é só em Mauá, no Brasil, ele afasta muito o jovem da política. Sim. A gente precisa horizontalizar esse debate, a gente precisa trazer o jovem pro centro, aquilo que nós conversamos, né? Trazer o jovem para mais perto, pra gente poder absorver aquilo de melhor que o jovem... Porque o jovem vai discutir política em todo lugar. Ele vai discutir no TikTok, ele vai falar um pouco sobre um fato político que ocorreu, que tá rolando aí. Ele vai discutir no Instagram, ele vai discutir no History, ele vai discutir em várias regiões. E a gente precisa, enquanto representante hoje, ficar mais perto, Paula. Sim. Então o orçamento tem que ser debatido com o jovem. A gente precisa trazer o jovem para discutir o orçamento. A gente propôs que fizesse os orçamentos participativos em vários campos, né? Eu acho que, inclusive, eu não sei se você se lembra do Marcos, que faleceu, militante também lá da cidade, um amigo nosso que a gente perdeu, mas a gente debatia muito com ele sobre isso. A gente falou assim, não, a gente precisa trazer maneiras diferentes de trazer o jovem para o debate. Então,
de fato, nós precisamos construir políticas diferentes. Então a gente conseguiu trazer orçamento diferente para discutir com o jovem, mas ainda é pouco. Nós precisamos e nós propomos com a Câmara levar debates para dentro de espaços onde o jovem está, inclusive. A gente precisa, enquanto Câmara e representantes, ir até onde o jovem está, né? Discutir nos espaços onde o jovem discute. Se é lá no TikTok, se é nas redes sociais, enfim. A gente precisa quebrar esses paradigmas e fazer com que a política seja diferente. Sim. E próxima das pessoas. E, Léo, para isso você colocou o gabinete itinerante. Conta pra gente como é que funciona esse gabinete. É uma pegada que parece ser... gabinete itinerante não é algo novo. A gente já viu vários modelos de gabinete itinerante, né? Mas a gente falou, não, vamos tentar ser mais presente perto das pessoas, nas feiras. Então a gente tem o costume de cada semana percorrer uma feira. O vereador monta uma mesinha lá, olho no olho com as pessoas, e a gente vai discutindo os temas daquele bairro, daquela região. Depois a gente faz um giro sobre os aparelhos públicos que existem, então posto de saúde, a escola municipal, os aparelhos que são mais que onde a galera tá. E depois a gente termina de noite fazendo uma reunião numa casa daquele bairro. Toda semana a gente faz isso. Toda semana, ou na quinta ou na terça-feira. Na terça-feira, após a sessão, a gente faz uma reunião e na quinta-feira a gente faz feira num formato diferente. Então a gente vai intensificando esse trabalho de estar mais perto. A gente ouviu muito que, passando o período eleitoral, o político se distancia das pessoas. Sim. Né? Foi o que a gente mais ouviu. E um dos principais compromissos que a gente fez é estar perto do povo. O político tem que estar respirando a cidade. Para discutir um problema de um bairro, para discutir um problema da cidade, ele tem que estar vivendo aquele problema. Ele tem que estar lá, olho no olho com as pessoas, ouvindo. Enfim, e eu gosto, Paulo. Gosto demais de estar... Eu não gosto de ficar fechado ali. Né? Quando a gente tem que despachar ou fazer alguma discussão mais ampla e que a gente fica o dia inteiro fechado. Eu gosto de estar com o povo, eu gosto de pessoas. Na rua. Gosto de rua. E Léo, você tem um trabalho muito bacana, né? Em várias frentes, vários projetos legais que foram aprovados. Eu vou começar falando de um dos meus preferidos, que foi o Código Mauaense de Defesa das Mulheres. Então, você pode falar um pouquinho de como foi essa proposta? A gente surgiu a ideia porque... Por que não compilar toda a legislação que existe de defesa das mulheres na cidade? Foi a primeira compilação desde 98, 96... que não havia uma compilação de legislações na cidade. Então a gente precisava, com isso, dar acesso para as pessoas, dar informação do que existe de lei, e ao mesmo tempo, quais são aquelas leis que estão lá e que caem no esquecimento? Ou quais leis que estão lá meramente para dar sensações de direito, mas de fato e de direito elas não existem, né? Então a gente falou, não, a gente vai fazer um estudo sobre todas as leis municipais em defesa das mulheres. A gente chamou um grupo de mulheres, veio um grupo de mulheres determinadas, participou do assunto, algumas advogadas da ordem aqui de Mauá. A gente fez uma discussão e começamos a pegar lei por lei e discutir essa legislação. Falou, gente, e aí, o que vocês acham a respeito dessa legislação? Porque a partir da hora que você compila a legislação, você revoga todas as anteriores e agora cria uma única lei com todas... Uma única lei com todos os direitos, né, ali incorporados. E aí a gente ficou 6 meses, Paulo, nós ficamos estudando essa legislação. Enfim, foram um debate riquíssimo, 2 audiências nós fizemos, um debate riquíssimo de discussão, de ouvir os campos de defesa das mulheres da cidade, de ouvir a secretária Selma Dias, que contribuiu muito para o debate. Quero agradecer a Selma, a Vilma, que tiveram uma participação fundamental. A Secretaria das Mulheres da cidade nos ajudaram, nos incentivaram. E concluímos, apresentamos para os vereadores, foi para as comissões, aprovado na Câmara, foi para o prefeito sancionou, então tivemos o apoio do prefeito Marcelo Oliveira, no qual a gente quer agradecer do começo ao fim na defesa. E hoje, Mauá foi a primeira cidade a criar um código. Eu sei que teve outras cidades que fizeram depois. Mas Mauá foi a primeira a criar um código de defesa das mulheres para defender e dar acesso. Ah, mas por que vocês vão compilar todos os direitos numa só lei? Pra gente poder dar visibilidade. Fica mais fácil saber tudo. Pra o acesso ser mais fácil, chegar mais perto das pessoas, Paula. Então... foi uma experiência incrível. Também foi sua a lei que previa a não contratação de
homens que tivessem qualquer tipo de condenação a respeito de violência contra a mulher nos órgãos públicos, né? Foi uma das primeiras leis que nós criamos também. Autores de crimes contra a mulher não podiam fazer parte da administração pública. A administração tinha que dar o exemplo, né? Tinha que, de fato, ter transparência, dar o exemplo para as pessoas. Então, os condenados em crimes contra a mulher não poderiam fazer parte da administração pública. Aprovamos a lei, foi para a prefeitura, depois nós conseguimos seguir com a lei. Tá. E aí, eu queria que você falasse também, porque você falou do Enio Tato, você falou dessa boa relação que você tem aí com o deputado. Você conseguiu, não sei se foi pela verba do Enio, eu queria que você falasse, a verba para que Mauá comprasse o mamógrafo que está hoje operando no Nardini, né? Nós conseguimos uma articulação de uma emenda parlamentar antes, inclusive, de ser vereador. Na época, a gente começou já a tratar dessa verba. E só que ela chegou no momento que eu estava como vereador. E aí a gente já tinha o sonho de... É muito forte o movimento de mulheres que estão no nosso coletivo, você conhece. Uhum. Né? Então, nós fizemos essa indicação para essa emenda. Tratamos com o prefeito, né, para discutir a respeito do tema. E graças a Deus saiu do papel, foi para a realidade. A gente conseguiu zerar, né, claro que com... toda a administração da Secretaria de Saúde que esteve à frente do processo, todo mundo que esteve participando, organizando, lutando, e tornou realidade. A gente conseguiu zerar a fila, né? Hoje a gente consegue estar numa situação mais confortável, embora a gente precise ampliar o atendimento da rede de mulher na cidade. Inclusive, recentemente a Ana Carolina Serra aprovou também uma lei estadual que possa fortalecer, né, inclusive esse movimento. Então a gente... cada vez mais buscando mecanismos, outras formas. A mamografia foi um ponto importante, mas lá na atenção primária precisa fortalecer o trabalho do acolhimento das gestantes, do acolhimento das mulheres, porque é na atenção primária que a gente consegue evitar inúmeras questões, né? Eu lembro perfeitamente que um dos primeiros questionamentos que você fez como vereador foi a respeito de ginecologista pro posto da UBS Guapituba. Foi mesmo. Tá passando filme. A pessoa vai cobrindo política, gente, vai puxando. E tá lá ginecologista, tá. Uma das melhores avaliações que nós temos. Ela tá lá na UBS do Guapituba e ela também está na UBS do Sônia Maria. Agora a nossa briga é para levar ginecologista para a UBS do Primavera e para a UBS do Vila Cis. Aliás, a UBS do Vila Cis tem. A gente precisa trazer esse atendimento para a UBS do Feital. Olha aí, tá vendo? E você também conseguiu fazer a política municipal de proteção às pessoas com espectro autista. Me explica como que funciona isso. Fizemos uma audiência, Paulinha, uma audiência pública. Reunimos a galera para discutir. Vamos primeiro ouvir. Então, na condição de membro da Comissão de Direitos Humanos, eu presidi a audiência. Aí nós chamamos todos os movimentos da cidade e falamos assim, galera, audiência pública é pra gente ouvir. Vamos ouvir. Nós saímos da Câmara 11h30 da noite. A audiência começou 7 horas. Nós não fizemos restrição nenhuma. Todos que queriam se inscrever, todos que queriam desabafar o que eles passam no dia a dia, na rede estadual, na rede municipal, enfim... A gente precisava minimamente ouvir os movimentos que existissem na cidade para a gente dar um passo adiante, Paulinha. E foi rico. O debate foi incrível. Eu aprendi muito. A gente ouviu os relatos das mães, o que elas passam no dia a dia. A gente ouviu o dia a dia da rede, quanto é deficitária, o quanto a gente precisa de articulação do Estado, o quanto a gente precisa de articulação do município. Uma mãe que está ali com uma questão do filho precisa passar numa especialidade lá em São Paulo, a outra em Guarulhos. Enfim, o quanto essas mães sofrem, Sim. O quanto é difícil, o quanto nós precisamos ser solidários, mas não ficar só na audiência. Então, o primeiro passo foi a audiência. Vamos fazer audiência para ouvir as mães. Chamamos a secretária de saúde. A Secretaria de Saúde estava representada. Chamamos o secretário de Educação, o secretário de Educação na mesa. Debate em conjunto com o governo, para a gente entender e apontar caminhos. 2 pontos. Diagnóstico atrasado, o que dificulta o tratamento. Ao tratamento. Né? Primeiro passo. Segundo passo, ter então médicos para ajudar nesse tratamento. Foi o primeiro e o maior debate que teve lá na Câmara. Segundo, seletividade alimentar nas escolas municipais.
né? Tem que ter todo um cuidado na alimentação, principalmente nas crianças e adolescentes autistas, e aí a gente falou, vamos debater. Desta audiência, conseguimos mais um neuro para atender, mais um neuro atendeu na rede, a gente quer agradecer o prefeito por ter atendido o pedido. Nós conseguimos também trazer um convênio com a Fundação ABC, articulado pela Secretaria de Saúde, fruto dessa discussão que teve. Eu acho que foram 200 vagas de neuro na Fundação ABC que nós conseguimos. Caraca. E também, fruto dessa discussão, audiência com o secretário de Segurança Alimentar para a gente debater seletividade alimentar nas escolas. 2 reuniões, dobrou o número de mães procurando as escolas, porque já existia, mas não era informado. Então a gente precisava levar informação para essas mães. As mães estavam com a gente e ainda tem muito a se fazer. Mas os primeiros passos, Paula, foram criados graças a essa lei e depois essa audiência pública. E você já falou aqui que você levou o debate sobre o orçamento para esses jovens e também sobre a infância. Você já conseguiu alguma coisa, Léo? Você quer falar sobre o que você conseguiu dentro do orçamento para isso? Nós conseguimos colocar na LDO, Paula, que é a principal lei que vai dar diretrizes para o orçamento, recursos para a infância, para a juventude e para o jovem. Então, hoje assegurado, a gente conseguiu cerca de 7 milhões a mais em discussão para os CRAS, para a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, para as UBSs em Projeto da Infância e da Juventude, contratação de pediatra e para as áreas desportivas e recreativas. Foram 7 milhões mudando a lei de diretrizes orçamentárias. E hoje é realidade. Toda vez que vem já a LDO para a Câmara, já tem o dispositivo. Já tem o dispositivo, Paulo. Então a gente ficou muito feliz, porque foi uma emenda importante que pode mudar, e mudou, para a gente conseguir ampliar vagas de creche, que é um problema pontual da cidade, que a gente conseguir ampliar espaços para o jovem, que foi um ponto importante para a cidade. Então tudo isso está ligado ao orçamento. Se a gente não consegue mexer no orçamento, a gente não consegue ampliar a política pública. Né? É igual numa casa. Se a gente não consegue reformar a casa, pintar, fazer mudanças, se a gente não tiver recurso e caixa. Certamente. Então tem que ter previsão legal para a gente cobrar o prefeito, cobrar os secretários e exercer nosso papel de vereador. E a lei de proteção pro trabalhador de Mauá? Nós criamos a lei, a gente viu uma lei em outro estado que previa assim, serviços públicos, né? Eles têm que dar prioridade para os habitantes da cidade. Aí a gente começou a estudar. Será que isso é constitucional? Não é? Lá deu certo, não deu. A gente começou a ficar procurando amparo jurídico para propor a lei. E aí a gente conseguiu propor a lei. Fizemos em conjunto com o Morcegão, que é o secretário de Desenvolvimento e Trabalho e Renda. Na época ele estava absorvindo as duas pastas. O desenvolvimento agora se parou. Sim. E aí a gente chamou o Morcegão. Morcegão, a gente tá com esse projeto aqui e, cara, muito doido esse projeto. Vamos estudar junto ele para propor em conjunto? Aí ele falou, não, vamos, Léo. Aí a gente começou a fazer alguns apontamentos. Aí ele falou, já tem uma diretriz aqui do PAT, que é o Programa de Atendimento ao Trabalhador. Já tem outras diretrizes aqui que a gente pode caminhar junto. E aí a gente tirou do papel. Qualquer empresa que presta serviço público, seja diretamente ou indiretamente, ele tem que dar primeiro prioridade para os trabalhadores de Mauá, que estão inscritos lá no PAT, que é o Programa de Atendimento ao Trabalhador. Existe um cadastro, a empresa tem que acessar esse cadastro e dar oportunidade ao trabalhador da cidade de Mauá. E aí a gente falou, mas como que a gente vai fiscalizar isso, acompanhar? Né? Aí a gente conseguiu criar um cadastro junto dessas empresas, fazer um acompanhamento em conjunto, que aí a gente precisa da parceria do governo conjunto. Sim. Começou a analisar, trazer essas empresas para perto e começou a surtir efeito. Hoje a gente está vendo aí de forma tímida, mas um crescimento de geração de emprego na cidade, parte também de outros movimentos importantes que estão sendo adotados, parte de outras políticas importantes que estão sendo feitas, mas a gente sabe que a gente plantou a sementinha lá com essa lei. A gente deu uma pequena contribuição que no futuro a gente vai falar assim, pô, legal, deu certo. A gente consegue trazer e fortalecer o trabalho dentro de Mauá. E você é vereador, mas você segue super ativo na advocacia também, né, Léo? Que você fez uma sessão solene pro Dia do Advogado, foi isso? Eu tenho estudado muito, Paula. Eu gosto do direito, acho que o direito também contribui na minha caminhada como vereador. Tenho procurado, conversado, discutido. Hoje
estou fazendo uma pós na área de Direito Público e Gestão Governamental. Então eu acho que uma coisa contribui com a outra, né? Eu acho que ser advogado e poder trabalhar também na condição de advogado, eu acho que contribui na condição de vereador. Então foi muito legal. Eu acho que parabenizar também a Ordem da Cidade, parabenizar o Dr. Joselito, a doutora Adriman, que tem feito um trabalho de trazer o jovem, voltando ao debate, né? Falando um pouquinho sobre jovem. A gente está trazendo uma galera jovem advogado para discutir. Também sou presidente da Comissão de Direito Administrativo, discutir parâmetros do direito administrativo que possam contribuir com a cidade. Eu acho que a Ordem tem esse, eu falei isso para os novos advogados lá, inclusive na sessão, que a Ordem tem essa oportunidade de contribuir com as leis, contribuir com o legislativo, contribuir com os projetos do executivo. É fundamental, é imprescindível a gente trazer a OAB para mais perto da política. E não sei se tem a ver com o seu trabalho que você desenvolveu durante o Conselho Tutelar, mas você tem um trabalho social bastante forte, né, Léo? Você está sempre ativo aí em auxílio das associações, sempre promove Bazar Solidário, Dia das Crianças. A gente participa na condição de participar, de ajudar o Instituto Inovar, mas o terceiro setor, no geral, eu acredito muito. Quando fui conselheiro, na época de conselho, a gente conseguia ver o quanto os terceiros setores, as entidades, as associações, a Associação Estrela Azul, conseguimos um carro para a Associação Estrela Azul, que atende criança e adolescente. Obrigada, não lembrava qual se era de Estrela Azul. Chácara das Flores, nós conseguimos um carro para a Chácara das Flores, a tia Alcione faz um trabalho excelente. A Pasma, conseguimos trocar todos os computadores novos, chegou agora em emenda novo, todos os computadores. Então, o terceiro setor hoje faz um papel extraordinário, muito importante. Então, eu acredito muito. Então, eu estou perto ali, estou junto. Como pessoa ajudando e contribuindo e fomentando. E essas três instituições, gente, quem não conheça, procura depois no Facebook, dá uma olhada, dá uma vigiada, porque realmente são locais incríveis e que valem muito a pena de serem auxiliados. Eles precisam da nossa ajuda também, né, Léo? Precisam. É importante conhecer o trabalho, eles também passam por várias dificuldades, porque embora a gente fale muito sobre eles, a gente ainda sabe o quanto o governo, assim, quantas a verba pública não chega nessa ponta, e quando chega muito pouco, né? E eles fazem um bom trabalho. Então a gente precisa fazer com que ajudar, buscar parceiros, buscar pessoas que possam ajudar. Para você ter uma ideia, o Estrela Azul está no coração do Jardim Zaira. De lá, jovens têm a oportunidade de acessar o primeiro emprego. Sim. Jovens têm aula de estatística, jovens têm aula de desenvolvimento econômico. Esses dias eu fui numa palestra lá com a Maria Helena, fiquei de boca aberta a oportunidade que essa galera tem, Paula. E quanto é importantíssimo a gente ajudar e estar presente. Então, a dona Deise, né? O quanto ela ama aquela instituição, né, Paula? Sim. Ela fala com amor da PASO, que é a Associação de Surdos e Amigos dos Surdos, né? Os Amigos de os Surdos de Mauá. Quando ela fala com o coração, a tia Alcione na Chácara das Flores, ela doou o terreno da casa dela, ela doou a casa dela para construir aquela instituição. Sim. Hoje atende mais de 350 crianças. Então é incrível. Um trabalho incrível. São mulheres que nós tiramos o chapéu e falamos, ó, são mulheres que sonharam o sonho das crianças e adolescentes. E Léo, o que a gente pode esperar de você para o futuro? Paulinho, eu quero continuar trabalhando enquanto vereador. Eu acho que quero aprender muito, quero poder percorrer ainda mais a cidade, né? Eu falo, a gente acha que 4 anos, né? A gente está 3 anos agora e pouquinho do mandato, mas a gente sabe que passa muito rápido. Passa muito rápido. Voa, né? Então eu quero aprender mais, quero estar mais perto da população. Acho que a gente quer... Agora nós vamos fazer vários ciclos de prestação de contas, são 28 encontros em 28 pontos da cidade. Então eu quero estar perto. Eu quero aprender na condição de vereador, contribuir mais com a cidade na condição de vereador e poder construir novas pontes para a cidade. Eu sempre vejo, eu acho que, e a gente teve agora com o Tarcísio, o quanto Mauá precisa de recurso fora. Nós estamos travando várias batalhas. A gente tem visto a prefeitura tentando articular recursos de fora, porque em Mauá, embora seja uma cidade que tenha um PIB importante, é a 11º PIB do estado de São Paulo,
A gente tem inúmeras dificuldades. A gente tem uma população muito carente, que precisa de muita estrutura do Estado, precisa de muito aparelhos públicos que sejam mais eficientes, que mudem a vida das pessoas. E para isso a gente precisa de articular políticas públicas, a gente precisa articular recursos, a gente precisa buscar projetos, né? A gente tem visto o quanto tem se trabalhado a respeito disso, mas e nós enquanto vereador, né? Então, nós precisamos dessa articulação para correr atrás. Eu quero poder contribuir mais com isso. Então, gente, a gente já sabe. Vamos encontrar Leonardo Alves nas urnas novamente para a Câmara Municipal. Então, nas próximas eleições, a gente pode contar com isso. Léo, queria muito agradecer a sua presença. Vou encerrar aqui agora, porque o Léo também tem outros compromissos. Então, Léo, muito obrigada por ter vindo, por ter topado esse papo. Paulo, eu que agradeço, parabenizar você, agradecer o Márcio, agradecer toda a equipe, o Bruno, todo mundo que acolheu e recebeu aqui. Eu tenho uma gratidão imensa, primeiro pela caminhada sua e o quanto você me ajudou na condição de pessoa, né, na minha formação política, né, eu acho que pelos inúmeros conselhos que você, enfim, as pessoas que estão aqui nos ajudaram, o quanto incentivou na condição de amiga, de pessoa. Então eu quero agradecer, parabenizar, agradecer do fundo do coração, parabenizar por esse trabalho importante que vocês fazem, né? A gente vê o quanto vocês são sérios e o quanto vocês contribuem, né? A imprensa hoje precisa ser preservada e precisa ser respeitada, né? Obrigada, e o trabalho que vocês fazem é fundamental. Parabéns. Obrigado de coração. E é uma honra estar aqui, de verdade. É uma honra estar aqui junto com vocês e uma gratidão imensa por acreditar no nosso trabalho, por dar a oportunidade do vereador estar aqui. O vereador, em todo canto onde ele tem a oportunidade de falar do trabalho dele, ele tem que estar. Ele não tem que fazer escolha de ir ou não ir. Prestação de contas, isso que a gente fez aqui, que a gente discutiu a cidade de Mauá, é prestação de contas. O vereador deve prestar conta do mandato. Ele deve ser transparente com as pessoas. Ele precisa olhar olho no olho das pessoas. E esse espaço que vocês nos permitem falar é fundamental. Eu agradeço demais por você ter vindo, porque é exatamente isso, Léo. A gente está com um espaço aberto aqui para todos os 23 vereadores de Mauá, inclusive, que quiserem vir, nós estamos totalmente abertos. Nós temos, inclusive, que dar direitos iguais para todos. Então, é importante para a gente, como população, também, a gente sabe que a população de Mauá, apesar de ser bastante politizada, às vezes acaba ficando um pouco distante. E a gente mesmo que está acompanhando no dia a dia, acaba se perdendo no meio de tanta coisa que vai passando. Então, muito obrigada por ter trazido esses tópicos legais que você trouxe. A gente resgatou memórias que a gente já nem lembrava mais, de projetos importantes que estão aí, que foram aprovados. Então, obrigada a vocês também que ficaram em casa, ouvindo a gente, vendo a gente. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. A gente está com um podcast semanal. Se inscreve aí para você receber as notificações dos próximos podcasts, para a gente conversar aí, que a gente vai começar a receber também mais vereadores, para a gente poder estar conversando sobre a cidade, num momento tão importante que a gente está passando, porque a eleição está chegando. Já estamos aqui, ó, esquentando os motores para a eleição. Então, acessem, nos sigam, acompanhem a gente para que a gente possa trazer de novo essa importante discussão política do que está acontecendo na cidade de Mauá também. Obrigada, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau, gente.